Olá, então já estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? Então vamos lá para a nossa aula de matemática, certo? Que eu sei que vocês adoram. Então nós vamos para a nossa lição de número 21, ou seja, nossa 21ª lição, certo? E ela está na página 241, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra na página 241. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 241, ok? Vamos lá. Operações com frações, certo? Então vamos começar a aprender como fazer as operações matemáticas com frações, podendo elas ser adição, subtração, certo? Então hoje vamos dar o primeiro passo para aprender a trabalhar com frações e operações juntas, certo? Então vamos lá começar hoje com adição, ok? Vamos lá. Mamãe fez um bolo e cortou em 5 partes iguais. Deu 2/5 do bolo para a vovó e 1/5 para a titia. Então, ao todo, que fração do bolo mamãe deu? Então, aqui nós vamos saber quanto ao todo a mãe, certo, deu do bolo. Então, vemos que ela fez 2/5, ou fez o bolo, dividiu em 5 partes, não é? E deu 2/5 para a vovó e depois 1/5 para a titia. Então, vemos aqui a representação, certo? Então, 2/5, ou seja, 2 partes, ela deu, certo, para a vovó e 1/5 para a titia. Então, como descobrir quanto do bolo ela deu? Vamos pegar as frações e vamos somá-las, certo? Então, temos 2/5 que ela deu à avó, mais 1/5 que ela deu à titia. Então, 2 mais 1 é igual a 3 e 5 mais 5 é igual a 5. Então, ela deu 3/5, certo? Professor, mas como assim? 5 mais 5 é 5. É simples, certo? Que nas frações, certo, de denominadores iguais, nós não somamos, nós só conservamos, certo? Então, somamos apenas os numeradores que são diferentes. Então, nós temos 2 mais 1, então 3. E aqui o 5 nós não somamos, apenas conservamos e colocamos novamente, certo? Então, deu 3/5. Porque se somássemos, ia dar uma quantidade que ela não fez do bolo, não é mesmo? Então, se é igual, a gente só conserva, certo? Então, para adicionar frações de denominadores iguais, basta adicionar, certo, os numeradores e manter o denominador comum, certo? Que no caso somos numeradores e deixa o denominador que é igual, certo? É só reescrever, ok? Então, mamãe deu 3/5 do bolo. Então, vamos lá dar continuidade. Vamos observar estes outros exemplos. Então, aqui nós temos, certo, uma barra que foi dividida em várias partes. Então, a primeira parte foi 3/6 e a segunda parte 2/6. Então, vamos ver quanto ao todo esta barra, certo, foi dividida. Então, nós temos novamente frações de denominadores iguais. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar os numeradores, que são os números que estão em cima. Então, 3 mais 2 é igual a 5. E conservamos o denominador igual. Então, foram 5/6 da barra que foram retirados. E neste outro exemplo, nós temos a barra foi dividida em quatro partes, não é? E a primeira foi 3/4 e depois 1/4. Então, vamos lá. Colocamos a primeira fração 3/4, a segunda 1/4 e somamos os numeradores. Temos, então, 3 mais 1, 4. E conservamos o denominador igual, deixamos. Então, só colocamos. Então, deu 4/4 ou 1 inteiro, certo? Então, essa foi a lição de matemática de hoje, a primeira parte dessa lição, que depois nós ainda vamos dar continuidade, certo? Depois ainda vem a subtração.
de frações. Mas não se preocupe que você é inteligente e vai conseguir aprender tudo bem legal, certo? E como atividade de matemática, eu quero que vocês façam a atividade da página 242, ok? E se você tiver dúvida para chegar na resposta da alternativa A e B da 3, então basta lembrar a operação inversa, certo? Qual é a operação inversa da adição, perdão, dizendo multiplicação? Qual a operação inversa da adição? É a subtração, certo? Mas aqui está bem simples, certo? Você nem precisa fazer a operação inversa, que você já vai saber do que se trata, certo? Mas qualquer dúvida, mesmo assim, me ligue, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Eu espero que você tenha gostado bastante, certo? Qualquer dúvida, me ligue. E lembre-se, tome muito cuidado e beba bastante água, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!